Mi-Dragon System, capítulo 226. O mestre Cavaleiro Monk de volta à cidade de Avion. Outra reunião foi convocada entre os anciãos para discutir um problema sério com o qual eles ainda precisavam lidar. Houve mais alguma notícia sobre a besta misteriosa que dizem que está ao redor da cidade? Perguntou Sylvia. Wilfred se levantou para fazer um relatório. Não houve avistamentos da própria besta, mas ela esvaziou quase completamente os campos de caça. Nossos cavaleiros descobriram que um ninho da floresta de insetos nas proximidades foi completamente destruído, o que significa que não há mais bestas perambulando por dentro, explicou Wilfred. Circa então se levantou para acrescentar algo ao relatório. A única informação que temos é que tem havido mais avistamentos de ossos de bestas no campo de caça do pântano. Parece que se deixarmos isso continuar, em breve todas as bestas daquela área irão desaparecer também. Embora algumas pessoas possam considerar o desaparecimento de bestas uma boa notícia, esta não foi de todo uma boa notícia. Bestas nasciam de algo chamado de núcleo no centro do ninho de bestas. Era um poderoso núcleo de besta único que estava localizado em algum lugar do terreno de caça. Normalmente, um ninho de bestas seria cercado por milhares de bestas e geralmente ficava no subsolo ou dentro de uma montanha longe da vista de todos. Era quase impossível para um humano ser forte o suficiente para localizar e destruir um. Mas o problema era que os humanos tinham uso para os cristais de besta. Eles impulsionaram quase tudo na sociedade atual. Se os ninhos de bestas fossem destruídos, isso significava que eles não seriam mais capazes de caçar bestas e obter seus núcleos de bestas. Agora que um dos campos de caça perto de Avion tinha sido completamente destruído, isso seria um grande golpe para suas finanças. Logo agora quando as coisas começassem a melhorar novamente. E a colina perto da montanha? Slivia perguntou. Parece que a besta ficou longe de lá por enquanto, Wilfred disse. Talvez seja porque está no território da serpe. Slivia deu um suspiro de alívio. Se a besta sabia que não devia perturbar a serpe, pelo menos significava que não era tão forte quanto a própria serpe. Devemos enviar uma equipe de reconhecimento para o pântano imediatamente. Eu já enviei nossos melhores cavaleiros, disse Circa. Dentro do pântano, Donk, Dan, Marta, Badger e Slot estavam caminhando pela água lamacenta. Cara, esse lugar fede, Dan reclamou. Nós realmente tínhamos que ser os únicos a vir a este lugar. Pare de reclamar, disse Marta. A cidade precisa de nós. Além disso, você não fez nada além de enfiar peido no cordão enquanto a cidade estava sendo reconstruída. Talvez você possa se tornar útil desta vez. Ali, disse Monk enquanto apontava para uma pilha de ossos. O grupo se moveu rapidamente pelo pântano para descobrir o esqueleto de uma grande cobra. É pelo menos do nível intermediário, disse Monk ao examiná-lo. É como os relatórios, a besta foi comida de forma limpa e não deixou nada para trás, disse Badger. Slot engoliu em seco. Ei, nós realmente vamos lutar contra isso? Slot perguntou. Só precisamos verificar o que é primeiro, não temos ideia de como é a besta, respondeu Monk. Claro, se achamos que podemos aguentar, não vejo por que não. Apesar de tudo, Monk estava certo de que o resto do grupo não estava confiante. Na época em que Rai partiu, Monk havia se tornado um verdadeiro cavaleiro confiável. Depois que Circa foi promovido, Monk decidiu trabalhar mais e acabou sendo promovido à posição de mestre cavaleiro. Monk agora treinava os novos cavaleiros faixa preta da academia. No início, os alunos riam dele por seu tamanho pequeno, mas Monk rapidamente os silenciou assim que ele mostrou suas habilidades de faixa preta. Ele havia melhorado mais do que qualquer pessoa neste período de tempo. Ele queria sair em uma aventura com Gary, Rai e Jack. Afinal, eles eram o trio original. Mas, no final, Rai tinha dito a ele que era perigoso demais para Monk e foram essas palavras que o fizeram treinar e trabalhar mais duro do que nunca. O grupo continuou a viajar pelo pântano e eles começaram a ver cada vez mais ossos. Eles seguiram os ossos, presumindo que estavam indo na direção certa. Era difícil para eles dizer há quanto tempo as bestas morreram, pois não havia carne para indicar.
Quanto mais tempo passava, mais a carne apodrecia, mas não havia como eles saberem se não houvesse carne. À medida que se aprofundavam no pântano, de repente uma forte névoa os envolveu. Fiquem perto, todos, disse Monk. As bestas têm uma visão melhor do que a nossa no nevoeiro. Também tenho uma sensação estranha. O grupo avançou com cautela, passo a passo. Mas a névoa agora havia coberto completamente sua visão e tudo o que podiam ver era um ao outro. Acho que devemos voltar, disse Dan. Na verdade, concordo com você pela primeira vez, disse Marta. Sim, mas há um problema, Monk explicou. Qual é o caminho de volta? A névoa era tão densa que eles não conseguiam dizer de onde tinham vindo. Monk se certificou de que eles não viajassem muito para dentro da névoa, caso isso acontecesse. No entanto, antes que o Monk percebesse, a névoa o cercou completamente. Era como se a névoa estivesse se movendo como um ser vivo. Tenho certeza de que por ali, disse Marta ao dar um passo à frente. De repente, quando Marta colocou o pé no chão, ela se assustou ao ver o chão desmoronar. O chão ao redor dela começou a desaparecer e ela começou a cair. Então, algo se enrolou na perna de Marta e tentou puxá-la ainda mais para baixo. Todos corram! Monk gritou. Mas enquanto todos fugiam, Monk mergulhou na direção de Marta. Ele agarrou Marta e viu a figura em forma de tentáculo enrolada na perna de Marta. Monk imediatamente pegou sua adaga e usou todo o seu ki para cortar a língua em um único ataque. Funcionou e Marta agora estava livre. Monk então agarrou Marta e a ergueu em seus braços. Ele começou a pular nas pedras desmoronadas, uma após a outra, enquanto elas caíam na névoa sem fim. Até que finalmente alcançaram uma terra firme e segura novamente. Obrigada, Monk, disse Marta tentando se acalmar. Uau, isso foi perto, não foi? Dan disse. Mas então Dan percebeu algo estranho em Monk. Ele estava tremendo levemente, como se estivesse lutando contra algo. Cara, não se procure comigo, volte para Avrion e avise a todos do que você está falando. Marta gritou agora preocupada porque Monk estava agindo de forma tão estranha. Depois, quando Monk já não conseguia lutar contra a força, ele foi puxado para dentro do poço turvo a uma velocidade vertiginosa. Mi-Dragon System, capítulo 227, devolvendo a faixa. Depois de ver Monk ser puxado para a parte mais profunda da cova cheia de névoa, Marta nem hesitou em começar a caminhar na direção que ele sumiu e foi puxado. Mas, quando ela deu o segundo passo para frente, Dan agarrou a mão dela e a puxou de volta. Espera, Marta, o que você está fazendo? Disse Dan. Nós nem mesmo sabemos o que está lá embaixo. Mas Monk está lá, temos que salvá-lo. Olha, tudo o que podemos fazer agora é ouvir o que Monk disse e voltar para a cidade para pedir mais ajuda. Quanto mais cedo formos, mais rápido podemos ir procurá-lo. Foi então que o grupo percebeu que a névoa estava se movendo. A área nebulosa ao redor deles começou a diminuir até que finalmente avançou na frente deles como um tipo de nuvem. Então, quando a névoa continuou a se mover, eles finalmente puderam ver onde estavam. No início, o grupo pensou que estava em algum tipo de topo de penhasco. Como parecia que eles estavam no limite de algo. Foi quando perceberam que não era um penhasco, mas um buraco gigante de 30 metros de largura e 30 metros de comprimento. Você acha que ele está aí? Badger perguntou olhando para toda a extensão da cratera gigante. Bem, ele foi puxado pela coisa lá para baixo, não foi? Slot perguntou. Parece que o buraco leva para debaixo do pântano. Não só isso, mas parece que foi escavado. Você quer dizer então que essa é o nosso objetivo de missão, não é? Dan perguntou. Pense nisso, para ter tanta força para matar aquelas bestas, teria que ser pelo menos desse tamanho. Marta não falou muito. Ela estava muito ocupada presa em seus próprios pensamentos. Se ao menos ela não tivesse avançado naquele momento, então, teria sido ela quem cairia em vez de Monk. Esta foi a segunda vez em sua vida que Monk a salvou. E aqui estava ela hesitando em entrar. O grupo realizou uma votação para decidir se deveria voltar ou dar uma olhada na área.
No final das contas, a única que queria ficar era Marta, mas eles não podiam deixá-la sozinha. Antes de voltar para a cidade, o grupo caminhou ao redor do grande círculo, mas nenhum vestígio de Monk ou da besta foi encontrado. Monk desapareceu. Slivia gritou. Eu pensei que você disse que eles estariam seguros? Assim que o grupo voltou e fez um relatório, uma reunião de emergência foi convocada entre os anciãos e outros mestres cavaleiros. Eu sinto muito, Sirka respondeu. Eu estava bastante confiante na força de Monk, não importa o que acontecesse com eles, mesmo se fosse uma besta de nível rei, eu tinha certeza de que Monk seria capaz de pelo menos escapar com o grupo, mas parece que uma névoa inesperada nublou a visão do grupo. Mande um grupo de busca imediatamente, Sirka, quero que vá sozinho na frente desta vez. O segundo grupo de busca consistia nos mesmos membros da última vez, apenas que ele também havia sido adicionado. Embora Slivia insistisse em um grupo de busca maior, os cavaleiros se espalharam ajudando as cidades vizinhas. Até que ele tinha acabado de terminar uma missão. Sirka também disse que seria melhor enviar um pequeno grupo como da última vez. Haveria menos baixas e o inimigo não os veria chegar. O grupo procurou dia após dia naquele pântano, acampando noite após noite. Mas eles nunca conseguiram encontrar aquela mesma grande cratera que apareceu da última vez. Tem certeza de que estava aqui? Perguntou Sirka. Tenho certeza, Dan respondeu. Certo, pessoal. Embora o grupo não tivesse certeza se era o lugar certo ou não, eles certamente se lembravam de ter caminhado nessa direção antes que a névoa aparecesse. Depois de uma semana de busca, Slivia não teve escolha a não ser cancelar a busca por Monk. Se ele não tivesse sido encontrado até agora, havia uma grande chance de ele já estar morto. A notícia foi devastadora para Marta e ela se recusou a sair do quarto. A situação piorou quando Marta verificou a lista de membros ativos do Asas Carmesim e o nome de Monk foi removido. Suas amigas foram visitá-la uma por uma, mas era impossível fazê-la se animar. Foi quando Slivia teve uma ideia. Tudo que Marta precisava no momento era a esperança de que Monk ainda estivesse vivo. Ela abriu o sistema e enviou uma mensagem para Rai. Neste ponto, Rai estava do lado de fora da masmorra esperando Gary remover a manopla do Homem-Demônio. Foi quando ele recebeu uma mensagem. Você pode verificar se Monk está na sua lista, Rai? Por algum motivo não podemos vê-lo, perguntou Slivia. Rai então abriu seu menu e começou a examinar todos os membros do Asas Carmesim. Então ele viu o nome de Monk e ao lado dele entre colchetes estava escrito, contrato quebrado. Honestamente Rai não sabia o que isso significava. Rai adivinhou que se alguém tivesse morrido, eles seriam simplesmente retirados da lista. Ou o sistema declararia que eles estavam mortos. Mas aqui dizia que o contrato havia sido quebrado. A única coisa em que Rai conseguia pensar era algo com maior poder mágico do que o seu, que havia quebrado o contrato à força. Ele repassou a notícia para Slivia, mas não era a notícia que ela esperava e então ela decidiu esconder isso de Marta. Então, no mesmo dia, ao meio-dia, Monk voltou do nada. Ele havia solicitado uma reunião com os anciãos e outros mestres cavaleiros. A reunião foi aceita e Monk esperou pacientemente na sala por todos. Foi quando todos entraram, incluindo os amigos de Monk e Marta, mas quando viram Monk, ele parecia diferente. A armadura que ele usava era mais escura e mais pesada do que o normal. Mas a maior diferença em Monk eram seus olhos. Eles pareciam quase vazios, como se todas as emoções tivessem sido tiradas deles. Marta planejara correr até Monk e dar-lhe um grande abraço assim que o viu. No entanto, depois de ver Monk assim, ela achou difícil dizer qualquer coisa. Estou aqui para devolver isto, disse Monk enquanto colocava sua faixa preta sobre a mesa. Mi-Dragon System, capítulo 228, o lado errado. O grupo se sentou em seus lugares em estado de choque e incrédulos. Eles não podiam acreditar no que Monk tinha feito. Ele tinha acabado de puxar sua faixa preta que ele recebeu quando ele entrou na academia e a colocou sobre a mesa.
Vendo isso, as lágrimas começaram a brotar instantaneamente nos olhos de Marta, pois ela soube o que isso significava no mesmo instante. Antes que a cidade fosse dominada pelo Asas Carmesim, Avrion tinha uma regra: devolver sua faixa a ele significava que se deixaria de ser um cavaleiro. Avrion havia mantido a maioria dos sistemas em funcionamento de antes, exceto a administração superior da cidade. Monk, você sabe o que isso significa, não é? Slivia disse em uma voz forte. Voltei a esta cidade apenas por este motivo. Monk respondeu. Não há mais necessidade de se preocupar comigo. Como você pôde ver, estou são e salvo. O que aconteceu, Monk? Dan gritou. Você está possuído pela sombra. É por isso que está fazendo isso. Monk balançou a cabeça indicando que não. Mentira, eu não acredito. Marta exclamou. O que aconteceu com você lá embaixo, e a besta? Responda a ela, Monk, isso é uma ordem. Slivia gritou. Desde que Slivia se tornou uma anciã, ela nunca tinha caído num estado tão histérico quanto agora. Foi a primeira vez que suas emoções a dominaram desse jeito. Claro, era porque Monk era alguém próximo a ela. Alguém com quem ela tinha lutado nos bons e maus momentos. Agora que devolvi isso, não estou mais sob seu comando. Não tenho obrigação de responder às suas ordens, Monk disse calmamente. Mas se você realmente acha que estou infectado pela sombra, então você pode fazer um Frey e lançar sua magia de cura em mim. A magia de cura também tinha um segundo nome, chamado magia branca. Esta magia era o oposto da essência da sombra, embora não pudesse se livrar da sombra infectando alguém. Se tivesse infectado alguém, poderia suprimi-lo. Embora isso só tenha sido feito com algumas pessoas, porque o processo foi incrivelmente doloroso. Um homem adulto gritaria de agonia enquanto a sombra lutava dentro do corpo, tentando freneticamente assumir qualquer tipo de controle para atacar quem lançasse a magia. Um Frey, por favor, disse Slivia, já que tinha que ver com os próprios olhos se Monk havia sido infectado. Um Frey então se levantou de seu assento e foi até Monk, que estava do outro lado da mesa redonda. Se você não se importa, disse um Frey enquanto colocava as mãos um pouco acima da cabeça de Monk. Este foi o primeiro lugar onde a sombra tentaria infectar. Se fosse bem sucedido, poderia assumir o controle do corpo e usá-lo como hospedeiro ou causar a morte do hospedeiro. As mãos de um Frey começaram a se iluminar e enquanto os outros esperavam algum tipo de reação de Monk, não houve nada. Sir K ficou em silêncio o tempo todo sentado à mesa, mas finalmente não conseguiu mais se conter. Monk, você pode deixar a academia, pode deixar esta cidade, eu vou ficar bem com tudo isso, mas o que eu preciso apenas saber, essa é realmente uma decisão sua? Monk respondeu em um instante. Mas e quanto a Rai, disse Slivia, você está disposto a traí-lo depois de tudo que ele fez por você? Essa foi a primeira vez que Monk realmente hesitou por um breve segundo antes de responder. É a minha vida, porque eu deveria continuar vivendo seguindo os passos dos outros. Gritou Monk. Foi quando finalmente Wilfred se levantou e pediu a todos que se sentassem. Creio que já ouvimos o suficiente. Você não apenas desrespeitou a academia, mas agora também está desrespeitando nosso Salvador. Se não fosse por Rai, estaríamos todos mortos agora. Aceitaremos sua decisão de deixar nossas fileiras, mas você pode nunca mais pisar nesta cidade novamente. Monk então se levantou e fez uma reverência a Wilfred. Obrigado, originalmente eu não ia voltar para a cidade, mas queria que todos soubessem que estava seguro, e queria tornar tudo oficial. Monk então começou a caminhar até a porta e foi quando todos notaram uma marca nas costas de Monk. Ele tinha duas asas e um globo ocular no meio. A marca da Guilda das Trevas. Espero que nunca tenhamos que nos encontrar no campo de batalha, Monk disse antes de usar sua habilidade de andar entre a sombra para desaparecer. Esse dia tinha verdadeiramente influenciado os ânimos da cidade. Tinham perdido um forte aliado e foi numa questão de dias. Não foi por causa de uma grande guerra ou uma perda por morte como normalmente acontecia, mas em vez disso, alguém decidiu passar para o lado do inimigo.
Sem dúvida, todos haviam visto a marca nas costas de Monk. Algo havia mudado nele naquele dia. Ele não estava no seu eu normal e talvez a Guilda das Trevas tivesse respostas. Por dias a fio, Marta se recusou a acreditar que Monk havia partido daquele jeito. Se ele já estava trabalhando com a Guilda das Trevas todo esse tempo, então por que ele a salvou? Desta vez, uma reunião de emergência foi convocada no campo de treinamento. Slivia ficou na frente de todos os seus antigos colegas de quarto. Ela não estava com suas vestes brancas habituais, o que indicava que ela era uma anciã. Em vez disso, ela estava usando sua velha armadura e espada. Eu chamei vocês aqui hoje porque tenho um pedido de todos vocês, Slivia disse. Como todos vocês sabem, um querido amigo nosso foi para a Guilda das Trevas. Todo mundo caiu ao ouvir as palavras de Slivia. Mas não acredito que ele tenha optado por isso, continuou Slivia. Talvez ele tenha sido ameaçado, talvez tenha algo contra ele que não sabemos. Tudo que sei é que ele não era a mesma pessoa que conhecíamos antes. Agora o que vou perguntar a vocês vai ser difícil e perigoso, mas é por isso que estou apenas pedindo a vocês aqui que se importam com Monk tanto quanto eu. Eu pretendo me infiltrar na Guilda das Trevas e trazer Monk de volta. Midragon System, capítulo 229, muito mais perigoso. Rai e os outros membros do grupo estavam parados no posto avançado, que dava a entrada para os túneis da masmorra subterrânea onde o homem-demônio foi preso. Lenny e Gary eram os únicos que estavam no subsolo junto ao demônio. Mas precisamente neste momento, Rai sentiu uma enorme onda de energia vinda de baixo. Foi a mesma energia que ele sentiu do homem-demônio. Ele acordou. Rai pensou: tenho de entrar. Vocês fiquem aqui fora. Rai disse quando ele rebentava pelas portas e desceu para a masmorra. Quando as portas se abriram, os outros puderam sentir o imenso calor vindo de baixo. Você não acha que o homem-demônio acordou, acha? Ark perguntou. Se tiver, então Rai pode precisar da gente para enfrentá-lo como da última vez, disse Lily. O resto concordou e decidiu descer atrás de Rai. Dentro da masmorra, o martelo que havia sido anexado ao homem-demônio não estava mais lá. Tinha se transformado em uma espécie de líquido como se estivesse vivo e se prendeu ao braço de Gary lentamente, formando uma luva ao redor dele. Isso é muito ruim. Lenny gritou. Uma sombra pareceu cair sobre o rosto de Gary. Seus olhos começaram a brilhar em um amarelo brilhante como se houvesse fogo cintilando dentro dele. Ele então ergueu a mão da manopla e, semelhante a um martelo, ela começou a brilhar em azul. O ar ao redor de Gary começou a ficar mais quente e uma força radiante estava sendo emitida pela manopla. Este é um ajuste muito bom para mim, disse Gary em uma voz mais baixa do que antes. Como se não fosse mais dele. Só então, Rai apareceu para ver Gary com a agora manopla do dragão. Ele soube imediatamente que era a mesma arma pelos desenhos estampados na manopla, pois eram os mesmos que tinham no martelo. Então, logo atrás de Rai, o resto do grupo apareceu. Não pode ser. Ele está possuído? Disse Ark. Aquele idiota tinha que causar problemas para nós, acrescentou Jack. Lenny, que estava mais próximo de Gary, lançou-se para frente, mas antes que pudesse alcançá-lo, Gary ergueu a mão no ar e uma luz brilhante rompeu da manopla, cegando a todos por alguns instantes. Quando o grupo foi capaz de ver novamente, Gary não estava mais na masmorra, ele havia desaparecido completamente. Coloque a cidade em alerta máximo. Lily chorou. Precisamos encontrar o novo homem-demônio. Só então, quando Lily deu alguns passos para frente, ela cambaleou e caiu no chão. A cidade havia sido informada da aparência de Gary e não apenas os guardas estavam procurando por ele, mas também os aventureiros da guilda. Houve uma quarentena temporária imposta na cidade, bloqueando todas as saídas, tentando garantir que ele não escapasse. Quando Gary foi possuído pela manopla, ao mesmo tempo, seu sistema declarou que o contrato havia sido quebrado. Não havia mais como Rai entrar em contato com ele.
No entanto, ele havia aprendido agora que o que acontecera com Monk significava que provavelmente ele não estava morto, mas talvez uma situação semelhante tivesse acontecido com Monk. Livia e os outros ainda não tinham avisado o que estava acontecendo em Avrion e Rai estava muito ocupado para descobrir, já que ele tinha seus próprios assuntos urgentes. Lily foi levada para seu castelo, onde um mago branco lançaria magia de cura com o melhor de suas habilidades. Foi uma provação dolorosa para Lily, mas foi a única coisa que eles puderam fazer para atrasar a propagação da sombra no corpo dela. Os habitantes da cidade tinham uma estranha sensação por detrás disso. Eles tinham acabado de sofrer uma traição de um de seus maiores grêmios. A filha do prefeito, que estava encarregada da maioria dos deveres da cidade, estava agora acamada e havia um poderoso inimigo à solta e eles não tinham ideia de onde ele estava. Com o passar dos dias, Rai finalmente foi informado do que tinha acontecido com Monk. Rai sentiu-se um pouco culpado por não estar ali para convencê-lo, mas Monk tinha feito sua própria escolha. Enquanto Slivia e os outros planejavam trazê-lo de volta, Rai estava preparando sua mente para um confronto com um querido amigo. Se chegasse a hora e Monk escolhesse a Guilda das Trevas em vez do Asas Carmesim, Rai tinha que escolher o Asas Carmesim. A equipe de investigação continuou, mas agora havia enfraquecido significativamente. Lá estavam Lenny, Rai, Jack e Ark. Sem nenhuma pista, os quatro decidiram ir até a pessoa que já foi o Homem-Demônio antes. O homem conhecido como Versi. Versi ficou acamado por alguns dias depois que o martelo foi removido de sua mão. Assim que o martelo desapareceu, parecia que sua mão havia crescido novamente. Foi um feito incrível que os médicos não entenderam. Depois de algumas investigações feitas pelos guardas da cidade, eles descobriram que Versi era um homem inofensivo, mas que deveria ser vigiado enquanto estava no hospital. Dentro do quarto do hospital, Rai e a equipe de investigação haviam entrado para interrogatório. Vejo que você finalmente acordou. Lenny disse. Quem são vocês? Versi respondeu como uma pergunta. Ah, parece que você nem se lembra de nós, isso não é bom. Lenny disse. Deixe-me te perguntar algo, você sabe alguma coisa sobre o martelo que estava em sua posse? O martelo, sim, eu trabalhava como mineiro, sabe? Um dia estávamos extraindo minerais de uma caverna em uma montanha. Foi quando parecia que algo estava me chamando. Decidi deixar o grupo e investigar o barulho pensando que pode ter sido uma criança perdida. Mas, no final, tudo que consegui encontrar foi um martelo. Achei que tinha enlouquecido, mas tinha certeza de que o martelo estava me chamando. Quando toquei bem, foi a última coisa que posso lembrar, e do nada, olha eu aqui. Isso é tudo? Jet perguntou. Rai estava começando a se sentir um pouco impaciente e decidiu ir direto ao ponto. Ele caminhou até Versi e olhou nos olhos. Agora diga-nos, quem é você? Rai perguntou. Os olhos de Versi pareciam perder seu brilho e vitalidade e ele começou a responder com uma voz monótona. Sou um simples mineiro de uma pequena aldeia perto da cidade de Kelberg. Meu nome é Versi Kramp. Tenho 28 anos e cuido de minha mãe doente. Depois de terminar as perguntas, o grupo deixou do quarto do hospital e foi para a rua. Então Versi era apenas um ser humano normal? Ark perguntou. Isso não significa que todo aquele poder imenso que ele possuía veio do martelo. Sim, isso é muito ruim, disse Lenny. Antes, o martelo possuía um homem simples, sem habilidades. Acho que Gary será um inimigo muito mais perigoso, especialmente com todas as suas habilidades e poder. Dragon System, capítulo 230, um ano. Enquanto Lenny e os outros estavam ocupados decidindo o que fazer a seguir, Ark decidiu visitar Lily para ver se ela estava se sentindo melhor. Dentro do quarto, Lily deitou-se na cama coberta de suor. Ela tinha claramente passado por um processo de cura doloroso, mas ao menos, graças a isso, a cor parecia regressar ao seu rosto. Durante o tempo de Ark no Anjo Celeste, Lily sempre cuidou dele e de seu grêmio. Foi a razão pela qual Ark ficou ainda mais chocado quando Marcus traiu.
Mas mesmo assim, nenhuma vez Lily pensou em Ark como um traidor. Por favor, melhore logo, Ark disse, enquanto deixava Lily em paz e decidia ir ao refeitório do castelo para comer alguma coisa. Devido às conquistas das equipes de investigação, eles foram autorizados a permanecer no castelo. Era um bom local para a equipe realizar reuniões e não precisava se preocupar com questões financeiras. O refeitório estava quase vazio porque era fim da tarde e todos já tinham comido há muito tempo. Enquanto Ark estava ocupado fazendo fila para pegar comida, um guarda se aproximou dele por trás. Obrigado por toda a ajuda que vocês deram à nossa cidade. Ou não, por favor, não me agradeça, Ark respondeu. É aos outros que você precisa agradecer. Bobagem. Não pense que eu não sei sobre sua reputação quando você era um membro do Anjo Celeste. Não tenho dúvidas de que você desempenhou um grande papel na retomada do posto avançado oeste. Ark queria corrigir o guarda, mas sabia que era inútil. Ark se sentiu meio mal porque sabia que era principalmente devido a Rai, Gary e Jack que eles foram incapazes de retomar o controle do posto avançado. Em termos de habilidade, eles estavam muito acima daquilo de que ele era capaz. De repente, porém, Ark começou a ouvir sons de sussurros em sua cabeça. Era uma voz facilmente reconhecível. Era de Gary. Estava tentando persuadi-lo a fazer algo. O que há de errado? Perguntou o guarda. Derrube-o e siga a minha voz, disse Gary. Então, como se seu corpo tivesse sido tomado pelas palavras de Gary. A mão de Ark moveu-se sozinha e atingiu o guarda no estômago. O guarda caiu no chão como um saco. Agora corra, disse Gary. Ark não sabia por que fez isso e seu corpo começou a se mover como uma marionete logo em seguida. Novamente parecia que ele não tinha controle, ele poderia lutar contra isso, mas ao mesmo tempo, ele não queria. Ao ceder, ele teve uma sensação de satisfação percorrendo seu corpo. Ark continuou a correr para fora do castelo e seguiu a voz. Até que finalmente o levou a uma parte tranquila da cidade. Uma das partes mais pobres. Havia principalmente pessoas sem teto que viviam nas ruas e as casas pareciam mal poder ficar de pé. Para uma cidade rica, era raro para Ark ver uma visão como essa, mas isso lembrava a Ark de que cada cidade tinha um lado que eles só queriam enfiar para baixo do tapete e esconder. Ark continuou a seguir a voz até que ela o levou por um beco escuro. No beco estava um homem encapuzado. Assim que Ark viu o homem, Ark se curvou e caiu sobre um joelho. Gary, é você? Ark perguntou. Gary então tirou o capuz para revelar seu rosto. Ark estava a poucos metros de distância, mas ainda podia sentir o poder queimando forte da manopla. Sim, ele é, disse Gary. Por que você não me olha na cara, ou está com medo? Ark continuou a olhar para o chão. Ele sentiu que se olhasse para o rosto de Gary, seria varrido pelas sombras com ele e nunca mais voltaria. Você pensa que estou possuído, não é? Mas saiba que sou a mesma pessoa que sempre fui. A sombra acaba de me mostrar o verdadeiro caminho. Minha verdadeira vocação. Ark decidiu ainda permanecer em silêncio e imóvel. Ele sentiu que se dissesse uma palavra errada, Gary iria matá-lo ali mesmo e como se Gary pudesse ler sua mente, ele falou novamente. Não se preocupe, não pretendo matá-lo, quero que entregue uma mensagem ao meu querido amigo Rai. Eu irei para o norte, passando pela cidade de Avalon e para a região da Praga das Sombras. Lá estarei na fortaleza na fronteira chamada Gorten. Gary então levantou um dedo. 1 ano é o limite de tempo, diga a ele para trazer seu exército e atacar a fortaleza que estarei esperando lá. Se ele não vier antes de 1 ano, então atacarei Avalon. Depois de ouvir isso, Ark não se aguentou mais quieto sem dizer nada. Vou entregar sua mensagem, mas primeiro me diga, Gary, sei que você está aí, volte para nós e deixe Rai ajudá-lo. Seus amigos podem ajudá-lo. Gary começou a balançar a cabeça. Como eu disse, sou eu falando. Você não me conhece há bem pouco tempo, Ark. Na verdade, você nem conhece Rai há tanto tempo, mas eu conheço. Rai não é como nós, ele nunca considerou nenhum de nós, seus amigos.
Eu sei disso, então por que você não se junta a nós, Ark? Gary disse enquanto estendia a mão na frente do rosto de Ark. Agora, queres me acompanhar até a fortaleza ou não? Ark estava visivelmente tremendo. Ele estava com medo de que se desse a resposta errada, ele estaria acabado, mas não havia como ele se juntar à praga das sombras. Ele tinha visto o que eles tinham feito com seu grêmio, como eles haviam corrompido a mente de Mark, e apenas quando Ark sentiu que estava se estabelecendo em um novo lugar novamente, a sombra quis corrompê-lo. Sim, estarei trilhando para a fortaleza, mas estarei trilhando daqui a um ano e com Rai e todos os outros. Vamos derrotar a praga das sombras e trazê-lo de volta para nós. É uma pena, mas vejo que você está cego pela força de Rai assim como eu estava, disse Gary antes de começar a desaparecer nas sombras. Lembre-se, um ano Mi-Dragon System, capítulo 231, uma promessa de regresso. Depois que Gary desapareceu, Ark estava coberto de suor pelo confronto. Ele foi dominado pelo medo e ficou surpreso com o que disse diretamente no rosto de Gary. Ele sabia que Gary era capaz de esmagá-lo com um inseto num instante. Mas algo tinha acontecido com ele. Talvez fosse o fato de que tudo parecia estar dando errado em sua vida, mas Ark encontrou a coragem de falar e dizer seus verdadeiros sentimentos contra Gary. Depois de se encontrar com Gary, Ark voltou para o castelo e imediatamente convocou uma reunião para a equipe de investigação. Todo mundo estava atualmente sentado a uma mesa na sala de jantar do castelo. Era tarde e o céu estava escuro, então, além dos poucos guardas e criadas, não havia muitas pessoas ao redor deles. Na verdade, eles eram as únicas pessoas sentadas à mesa na sala de jantar. Ark tinha acabado de informar a todos sobre as mensagens que Gary havia dado. Mas por que Gary pediria um ano? Jet perguntou. Se eu fosse adivinhar, poderia ser porque o demônio dentro da arma ainda está lutando para controlar ele. Lenny respondeu. Gary era uma pessoa forte, ao contrário de Versi. Portanto, para ser capaz de liberar todos os poderes do demônio, demoraria algum tempo antes que o demônio ganhasse o controle total. Então não deveríamos atacar imediatamente? Disse Jack. Não, isso seria uma tolice. Rai disse. Estaríamos entrando direto no território da sombra. É provavelmente o que eles querem que façamos. Eles terão a vantagem de conhecer a zona e serão capazes de nos atacar de todos os lados. Então, enquanto Avion, Slivia e os outros, e se eles atacarem mais cedo do que disseram? Jack acrescentou. Acho que a ideia de Lenny pode estar certa. Talvez Gary realmente planeje atacar daqui a um ano. O demônio parecia arrogante. Ele provavelmente pensa que em um ano será imbatível, mas o que ele não sabe é que eu também posso conseguir ficar muito mais forte dentro de um ano. O que nós devemos fazer então? Ark perguntou. Por enquanto vocês continuam como de costume, disse Rai. Parece que Gary ainda pode estar na cidade. Observando o que faremos a seguir. Enquanto isso, vou me teletransportar de volta para Avion e discutir o assunto com eles. Antes que os outros pudessem refutar o que Rai havia dito, ele já ativou sua habilidade teletransporte e desapareceu em alguns segundos. O menino realmente faz o que quer, não é? Lenny disse. Não sei, ele parece estar mais irritado com isso do que eu pensava, disse Jet. Talvez ele não admita, mas está preocupado com Gary. De volta a Avion, Slivia, Marta, Dan, Badger, Slot e Killy tinham se reunido no portão principal da cidade. Slivia planejou que eles deixassem secretamente a cidade e explorassem a área da Guilda das Trevas para trazer Monk de volta. Como anciã, Slivia era uma figura importante na cidade. Era extremamente arriscado para ela sair em missões perigosas como esta. Circa e Wilfred teriam imediatamente parado Slivia se soubessem sobre seu plano. Só então, quando Slivia e os outros estavam prontos para escapar pelo portão da frente, uma luz ofuscante começou a brilhar ao lado de Slivia. Região autônoma Ahai. Dan disse apontando para trás de Slivia. Slivia se virou para olhar para Rai e tinha uma expressão nervosa no rosto. Enquanto Rai olhava ao redor, ele podia ver que todos estavam usando capas e fora da academia por algum motivo.
Agora, o que é que vocês estavam planejando fazer? Perguntou Rai. Slivia começou a rir nervosamente. Depois de descobrir o que Slivia estava planejando fazer. No dia seguinte, pela manhã, Rai decidiu reunir as pessoas em quem mais confiava em uma das salas de aula de Avion. O grupo de Slivia estava lá, assim como os dois anciãos, Circa e Wilfred, e também Von, o ex-ancião. Rai também convidou o anão Randin, pois seu plano também o incluía. Não posso acreditar que Gary está possuído, Slivia disse. Talvez algo semelhante tenha acontecido com Monk. Esse também seria o meu palpite. Na verdade, acredito que Monk e Gary podem até ter ido para a mesma fortaleza do outro lado da fronteira logo após ter saído de Avion. Rai respondeu. É uma sorte eu ter apanhado vocês assim que cheguei. Parece que eles estão confiantes em lutar contra nós em seu território. Então o que você planeja fazer, Rai? Wilfred perguntou. Claro, eu pretendo vencer esta guerra, embora esperar seja provavelmente o que o homem-demônio deseja. Eu acredito que podemos nos tornar mais poderosos do que ele jamais imaginou ser possível, disse Rai. O salão da guilda terminou de ser construído. Sim, foi feito há alguns dias, respondeu Slivia. Bom, meu plano é continuar a expandir o Asas Carmesim, permitir que aventureiros venham e saiam desta cidade. Certifique-se de que ninguém fique sabendo das informações sobre o ataque. Não queremos que eles se assustem. Além disso, recrute qualquer um que você puder para se tornar um membro do Grêmio Asas Carmesim. Randin, eu contarei com você para liderar a equipe de ferreiros para criar o melhor equipamento possível para o nosso exército. Eu pretendo vencer esta guerra. E quanto a você, Rai? Wilfred perguntou. Tenho assuntos pendentes para tratar. Encontrei um homem muito inteligente e acredito que ele será capaz de ajudar a descobrir os segredos por trás dessas armas misteriosas, incluindo o martelo que possuiu Gary. Com as palavras de Rai terminadas, a reunião foi encerrada e o grupo entrou em outra marcha para completar as novas tarefas atribuídas. Todos trabalhavam mais intensamente com o perigo que pairava sobre a sua cabeça, a possibilidade de ataque a qualquer segundo. Enquanto Rai caminhava pela academia, ele se encontrou caminhando naturalmente para a mansão de treinamento dos faixas preta, onde ele e os outros cavaleiros faixa preta costumavam treinar. Fora da mansão, na grama verde, Killy estava treinando os novos alunos. Killy havia substituído o papel de Monk agora que Monk havia desaparecido. Quando Killy avistou Rai, ele pediu aos alunos que continuassem o treinamento enquanto ele corria. Os dois começaram a conversar e a andar em volta da mansão. É estranho, nós quatro começamos todos juntos neste lugar, Killy disse. E agora somos só nós dois. Killy então cerrou o punho com força. Rai, precisamos trazê-los de volta. Não acredito por um segundo que Monk ou Gary realmente tenha passado para o outro lado. Nós os conhecemos melhor do que ninguém. Rai não sabia por que decidiu vir para a mansão, mas depois de se encontrar com Killy, ele entendeu. Sentia saudades dos dias em que os quatro treinavam e das classificações, que na época, eram mais importante para eles. Houve algumas vezes em seus dias em que Rai esquecia completamente que era um dragão e só queria aproveitar a vida escolar. Mas a praga das sombras estava continuamente em seu caminho. Quando ele era um dragão, os humanos tentaram tirar tudo que ele tinha e agora a sombra estava tentando fazer o mesmo. Não se preocupe, Killy, eu os trarei de volta, prometo.